em tua presença, te louvamos, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Pedimos, Pai, a tua bênção sobre a tua igreja, abençoe e guarda os nossos irmãos. Toma em tuas santas mãos cada vida, opera, Senhor, em nossos corações. Nos dá graça para aprender, nos dá graça para ensinar, nos dá graça para viver, nos dá graça para acreditar. Senhor querido, Deus bondoso, Pai bendito, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos em o santo nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos os nossos queridos irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com a EBD na web. Nós temos o desejo, o prazer de contribuir e já estamos fazendo isto há algumas semanas, alguns meses, e vamos novamente propor a vocês uma boa escola bíblica dominical, uma boa aula para os professores ministrarem, uma boa aula para os alunos aprenderem, uma boa aula para a gente reviver as escrituras no que diz respeito a este tema tão profundo para nós. Lição número 11, 18 de março de 2018. Os gigantes da fé e o seu legado para a igreja. Meus irmãos, como é bom a gente ter alguma coisa para oferecer. Antes de falar sobre a lição em si, sobre esta condição de ter alguma coisa para oferecer. Em 1988, meu querido pastor Tugal, eu não tinha vontade de fazer nada a não ser ajudar, ensinar, e eu aceitei naquele momento. Depois que ele terminou a reunião de 1988, a reunião dele, eu convoquei uma reunião já com o presidente, era para fazer uma votação, para saber se era o presidente. Estava eu e a Vanice, e nós fizemos esta eleição, 66 pessoas na nossa eleição, 33 votaram no Evandro e 33 votaram em mim. E chegou um retardatário lá, que hoje nem está mais na nossa igreja, já fez tanta coisa, já se aventurou tanto que eu não sei por onde anda. Mas chegou esse retardatário na reunião, aí ele vota, aí nós dissemos, vota. Chegou tarde, mas vota. E ele votou e desempatou. Ficou o Evandro Oliveira como presidente por 34 votos e eu como vice por 33, com 33. Nós decidimos que não tinha primeiro nem segundo, era uma administração pelo bem da congregação. Eu disse que não teria isto e ninguém ia mandar. Ninguém ia mandar, seria a administração Zé Ninguém. Ninguém ia ser mandatário. Aí o Evandro foi engraçado, o Evandro disse, então eu sou o ninguém, você é o Zé e eu sou o ninguém. E nós trabalhamos, Deus abençoou, e naquele período eu propus aos jovens, propus aos irmãos estudar a palavra para a gente ter alguma coisa para oferecer quando saísse, quando fizesse uma visita. Então, por isso eu lembrei, é muito bom a gente ter alguma coisa a oferecer. É bom os alunos terem alguma coisa para aprender e se preparar para contribuir de alguma forma. É bom os professores ter uma motivação, aprender, estudar, para os alunos não ter aquela história, não vou porque não compensa, o professor é ruim demais, a escola é muito fraca, a gente não aprende nada. Então é muito bom ter o que aprender, ter o que ensinar, ter o que fazer. Eu estou ocupado, ainda tenho que fazer, louvo a Deus. Então, nosso tema maravilhoso, Gigantes da Fé
e o seu legado para a igreja. A Igreja de Jesus, ela é uma instituição que todos os dias ela cresce, todos os dias ela diminui, ou seja, todo dia morre pessoas na Igreja de Jesus, todo dia se converte alguém na Igreja de Jesus, e por isso é que a igreja tem a sua constância, ela é constante no seu crescimento, é constante no seu serviço, é constante no seu testemunho. A igreja deve ser constante. Agora, o que faz realmente, o que melhora, o que dá uma padronagem à Igreja de Jesus é exatamente o zelo que ela tem, o que ela demonstra com aquilo que foi oferecido. A Igreja de Jesus, ela entra na história da humanidade como uma organização sem mandatários, sem chefes. A direção da igreja é realmente atribuída ao Espírito Santo, e os homens são instrumentos para ouvirem a voz de Deus e fazer, de alguma forma, alguma coisa para o bem do corpo. Portanto, meus amados, esse tema é muito bom. Os gigantes da fé. Na verdade, e eu tive o privilégio de conviver com alguns gigantes, e teve algum desses gigantes que ele foi chamado assim. Ele chegou numa reunião, ele era bem grandão mesmo, aí chegou numa solenidade e disseram, eu era o meu querido pastor Emiliano Ferreira da Costa, aí o sujeito disse, Emiliano, gigante, que ele era grande, ele tinha acho que 1,88 m, 1,90 m, e era muito, muito forte também, era um homem de muita presença física também. E Emiliano, chegou aqui o gigante no tamanho, ele disse, na fé. E, na verdade, ele era um homem de fé, ele era um homem muito talentoso, muito corajoso, e ele tinha muita qualificação. Ele era muito qualificado. Não posso esquecê-lo nunca. Não devo esquecê-lo nunca, pela convivência e pelos benefícios. Foi muito bom conviver, e é muito bom conviver com gigantes, com homens valorosos, com homens grandiosos, com mulheres grandiosas, valorosas, mulheres que têm atitude, mulheres que têm fé, homens que têm fé. É muito bom, é muito bom. Então, nosso tema é um tema agradável. Os gigantes da fé e o seu legado para a igreja. O que os gigantes da fé fizeram com a igreja, pela igreja, na igreja, através da igreja, na verdade, irmãos, não tem como mensurar, não dá para medir, não dá para avaliar. Só a eternidade revela o grande trabalho desses homens, desses gigantes. O textuário nos diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. As coisas que não estão visíveis, não estão diante dos olhos. Hebreus 11:1. O texto, a verdade prática, nos diz, a fé é a confiança irrestrita nas promessas de Deus. A fé, ela se alimenta na presença de Deus. A fé, ela encontra em nossos corações, quando ela encontra em nossos corações um espaço, e a gente ainda alimenta ela com a leitura da palavra, a gente alimenta com oração, a gente alimenta com a meditação, a gente alimenta com a comunhão. É muito bom, porque ela não decresce. A fé nos verdadeiros cristãos, nos verdadeiros salvos, nos gigantes de Deus, a fé não decresce. O gigante decresce, mas a fé dele não. O gigante perde os movimentos, mas a fé dele continua em ação. O gigante perde a voz, mas a fé dele continua falando. É muito bom aprender assim. Eu aprendi assim, eu tenho vivido assim, e apesar de mim, eu quero manter-me assim. Não tenho muito apego, não tenho muitos bens, não tenho muitos interesses aqui nesta terra. Não sei quando terminaria a minha história, mas eu gostaria de
trabalhar, de ser ativo até o final, de não me interessa quanto tempo eu teria pela frente, mas eu queria que fosse só tempo produtivo. Não sei se eu vou conseguir esta proeza do céu, esta proeza divina, mas eu queria ter apenas tempo produtivo, tempos de resultados. Mas os gigantes de Deus, eles perdem a voz, mas a sua fé continua falando. Eles perdem os movimentos, mas a fé continua em ação. Eles não deixam de frutificar. Portanto, esse tema é grandioso, os gigantes da fé e o seu legado. Agora, o que essa geração está fazendo com o legado? Eu tenho eu posso dizer tudo, eu sou livre, eu só falta me quebrar, me arrebentar, mas eu digo o que eu penso. Eu sou muito decepcionado com pessoas que não são zelosas do bem. Porque nós temos uma possibilidade gritante e brutal de sermos ruins. A gente tem uma possibilidade gritante, brutal, gigantesca de fazer o mal, de não fazer o bem. Agora, parece ser pior do que qualquer tendência ao mal, ser desprezível, desprezar, ser desprezador. Desprezar o trabalho dos outros, desprezar a missão dos outros. Sinceridade, eu gosto de ler a história dos heróis, eu gosto de ler, e eu gosto muito de pensar nos meus heróis, nos heróis da minha geração. E eu convivi com muitos deles, e eu tenho sinceridade, eu tenho mais saudade, mais amor por eles, mesmo estando no cemitério, do que por muitos que estão em evidência. Dentro desta Igreja Assembleia de Deus, eu tenho mais heróis mortos do que vivos. Muito mais. Não dá para esquecer, não dá. Eu tenho muitos heróis mortos. Eles morreram, mas o seu serviço não. Eu passo na frente do templo que eles construíram. Eu me lembro da mensagem que eles pregavam, estudando esta lição e me lembrando das pregações do pastor Emiliano, neste mesmo texto que eu revivo algo profundo. Eu sou assim, sentimental, e não deveria ser, cercado de lobos, cercado de porcos, cercado de cães, não deveria lembrar dos pastores? É só para você pensar. Responda se for capaz. Vivendo os dias de hoje, cercados por cães, nossas instituições dominadas por ímpios, fazem uma eleição, sai pior do que eleição política. Eleições de convenções, eleições de igrejas, hoje, em alguns casos, sai muito mais mal administrado, com muito mais corrupção e rixas do que eleições partidárias. Eu não teria saudade dos mortos, de meus leões mortos. Se você for capaz, responda. A leitura em classe, meus amados, Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 8, no mesmo capítulo, os versículos 22 a 26, e ainda no mesmo capítulo, os versículos 30 a 34. Eu sou muito feliz no trabalho que eu faço, com a minha meia vida, agora não acho que não tem mais nem meia vida, estou pior do que pneu, né? Pneu de segunda mão. Mas eu sou muito feliz, é porque tudo que eu fiz até hoje eu faria de novo. Passei 21 anos e 3 meses na Granja, Portugal.
Tudo que eu fiz naquela congregação, se houvesse tempo e oportunidade, eu faria de novo. Tudo. Passei 16 anos e 4 meses na congregação da terceira etapa do Canto do Ceará. E tudo que eu fiz ali, eu faria de novo, se houvesse tempo e oportunidade. Não dá para não ser feliz. Mas não dá. Estou há quase 3 anos na quarta etapa do Conjunto Ceará. Peguei umas 2 ou 3 camadas de escombros. Não sou capaz, não fui capaz de tirar tudo ainda. Mas o que eu fiz ali, nesse primeiro tempo, com a minha esposa, os meus companheiros na causa santa, o que já foi feito, faria de novo, para ver pelas costas a perversidade e ver de frente a coragem, a dignidade trabalhando para o reino de Deus. Então, não teria como não esbravejar, não teria como não vociferar a felicidade. Eu vocifero a felicidade, eu falo a plenos pulmões. Sou feliz no meu trabalho. Quantos são felizes comigo é outra história. Então, a leitura. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é o galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viam que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo,
escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Bendito Deus, Pai santo e querido, estamos em tua presença. Lemos a tua palavra, e agora, meu Senhor, fala comigo, fala conosco, fala com os meus irmãos. Abençoa cada professor da Escola Bíblica Dominical, abençoa cada aluno, Senhor, nesta grande escola, a Escola Bíblica Dominical. Na nossa congregação, abençoa cada um, nosso superintendente, o pastor Cláudio, toma em tuas santas mãos, nossos irmãos que trabalham em sintonia uns com os outros, para a glória do teu nome. Abençoa